slides, né, esses slides de revisão para a prova, já para vocês poderem estudar para a prova, tá? E aí, a prova vai ser da seguinte forma, vai abrir no AVA de vocês, na seção 10, vai estar lá, né? O AVA vai apresentar para vocês uma opção de prova. Vocês clicam nessa opção, vai aparecer 10 questões para vocês fazerem lá na prova, tá? Vai ser múltipla escolha as questões. Então, vai ter 5 alternativas e vocês escolhem a correta, tá? Cada questão vai ter 5, né? A, B, C, D e E. E aí você escolhe a que você acha correta, e aí o sistema já vai mostrar depois, né, para você, quando você fazer as 10 questões, encerra. Então, como que vai ser feito isso? Eu vou deixar, a gente foi orientado a deixar para vocês essa prova disponível por 24 horas, tá? Então, no dia 23, ela já vai estar disponível já nas primeiras horas da manhã e vai se encerrar às 11h59, tá? Aí, o que acontece? Só recapitulando. Semana que vem, que vai ser a nossa aula, vai ser no dia 16, tá? Vai ser 16, uma quinta-feira, 16/4. Eu vou fazer uma aula de revisão com vocês, tá? Aí a gente revê tudo que foi dado, tá? O conteúdo de sistemas operacionais, sistema de arquivos, alguns comandos de Linux que a gente teve ali naquelas aulas gravadas, que vocês já devem ter visto. Então, a gente vai recapitular. Aí, no dia, né, 23, vai ficar disponível para vocês a prova desde o período da manhã até 11h59 do dia, tá? Então, vai ficar todo dia, vai ser 24 horas para vocês acessarem e fazer a prova, tá? Beleza? Alguma dúvida nessa parte aí da prova e da revisão que a gente vai fazer semana que vem? Não, tranquilo, professor. Tá? Beleza? Daí fica mais fácil. Oi? Professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, não estava aqui, que dia que vai ser a prova? A prova, ó, vai ser desse jeito. Dia 16, que é semana que vem, eu faço a revisão do conteúdo que já foi dado, né, até agora. E dia 23, que é na outra quinta-feira, é a prova. Aí ela vai ficar disponível 24 horas no AVA de vocês lá, tá? Vai estar no encontro 10. E aí vai ter 10 questões. Beleza, professor. Escolha 5 alternativas. A, B, C, D e E. E aí você escolhe a correta. Tá? Ok, professor. Obrigado. Tá? E aí, né, eu já vou fazer essa revisão já fica lá tranquilo para vocês, já usarem como apoio de base também para responder, e creio que os outros professores também já devem ter começado a falar para vocês da prova também, como vai estar sendo feita, tá? E aí essa informação que eu queria passar para vocês. Outra coisa que eu queria falar, né, não deixem de acessar o AVA e fazer aquelas pontuações que vocês têm lá na atividade transversal, né? E no desafio nota máxima, que aquilo ali gera pontos para vocês, tá? As atividades transversais, para quem não sabe, né? Se você faz aquela atividade, a nota que você tira naquela atividade transversal, ela passa para todas as disciplinas que você está cursando no semestre. Então, se você tem, acho que a atividade transversal está valendo 3.500 pontos. Se você tirou 3.000 pontos nela, né, essa atividade vai valer para todas as disciplinas que você está cursando no semestre. Então, é uma maneira bem legal de você agarrar ponto para você, tá? Outra também é o desafio nota máxima, que daí você também sobe a pontuação, né? Porque, lembrando, né, a prova da semana que vem vale 1.000 pontos, tá? E aí, né, a prova mais os pontos de sala que a gente está tendo aí das atividades que está sendo feita. Então, né, lembrando que daí o que a gente acontece? Vocês têm que fazer essa parte virtual e tem a parte de sala, tá? Então, não deixem de fazer a parte virtual para vocês também conseguirem ganhar ponto lá, que ajuda bem no final, tá?
Então, porque vai ser 1.000 pontos da primeira prova agora e mais 1.000 pontos de sala. Então, mais o que você já está fazendo no AVA. Então, ele vai se somando. Então, ele vai multiplicando para você, tá? Então, fica a dica aí também. Oi? Professor, a de sala vai ser contada como? Oi, fala um pouquinho mais alto, que eu não escutei. A de sala vai ser contada como? Então, eu vou fazer o quê? No final, né, dessa aula, eu vou deixar um exercício, né? E aí eu vou voltar, e aí vocês mandam, eu vou pedir por e-mail para vocês me mandarem, tá? Mas eu também já estou avaliando já a participação, né, que é aqueles quesitos de participação em sala, né, igual a gente está fazendo online, os participantes que está tendo, e já tem também aquela que a gente chegou a fazer em sala. Então, já dá para contabilizar. Mas a pontuação de sala, ela é bem tranquila. Professor. Já foi dado 300. Oi? Teve aluno, por exemplo, como eu, que não chegou a fazer essa atividade em sala. Tem alguma coisa que pode passar para a gente? Quem não fez a atividade de sala, pode mandar um e-mail. Deixa eu passar o meu e-mail aqui Eu vou compartilhar a tela de trabalho. Eu vou passar o meu e-mail da Anhanguera. Aí vocês anotam ele. E aí vocês mandam para mim que não fez a atividade, tá? E aí o que acontece? Eu já passo para você o exercício, tá? Aí vocês me mandam por e-mail. Já estão vendo minha área de trabalho aí? Sim. Então eu vou passar meu e-mail aqui. Eu vou pedir, né? Então o que vai acontecer? Professor, desculpa. Professor, tem muita gente que está tentando entrar e não consegue. Tá esperando solicitação. Olha, para mim não tá. Tem 44 pessoas logadas aqui. Fala para fechar e abrir de novo, porque o meu eu fiz isso deu certo. Ó, no momento, deixar. 44 participantes. Não está pedindo solicitação, não. Professor, boa noite, tudo bem? Oi. Essa atividade que você está falando é sobre o quê? É atividade de sala de aula que a gente faz para distribuir pontuação. É que assim, a gente vai... Em sala de aula, a gente pode distribuir até 1.000 pontos, né? Que é o participação de sala. Eu cobro isso como alguns exercícios. Então, eu vou passar 2, né? Eu passei 1, e aí eu vou passar mais 1 hoje, né? E aí vocês me mandam por e-mail a resposta, tá? Na verdade, deixa eu já... Eu não tô lembrado. Mas aí o que eu faço? Professor, não tô lembrado que o senhor passou na sala também, não. Professor, você passou qual na sala, professor? Eu pego um sobre definição de sistemas operacionais. Faz Sim. o seguinte, eu vou passar os 2 aqui no final e passo o meu e-mail para vocês mandarem para mim os 2 exercícios. Pode ser? Daí fica mais fácil. Quem já fez, eu já tenho, né? Quem já me entregou, eu já tenho. Quem não, vocês me passam por e-mail as respostas e a gente já protocola as respostas, tá? Deixa eu pegar aqui meu e-mail da Anhanguera, aí eu já vou colocar no WordPad aqui para vocês. Essas respostas é para mandar hoje, durante a aula? Não, vocês podem mandar até na próxima aula. Ah, beleza. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Professor, essas atividades da definição de sistema operacional foi individual ou em grupo? Foi em dupla. Pode ser, é verdade. Pode ser que na de vocês não deu tempo, né? Porque a gente já terminou de falar de sistema e deu esse problema da quarentena, né? Então, eu acho que eu não estava lembrado dessa atividade aí, não. Eu participei de todas as aulas. Porque quando eu nem cheguei a dar para vocês a próxima aula. Eu terminei a introdução de sistemas, né? Aí, quando a gente foi chegar a passar alguma coisa, a gente entrou
já na quarentena na segunda-feira, né? Eu nem cheguei a ministrar aula para vocês na quinta, né? Isso. Eu não chegou a dar atividade. Então faz o seguinte, eu vou passar 2 atividades, 2 perguntas simples, pode ser feito em até 4 pessoas, tá? Beleza. Professor, elas valem quantos pontos? As duas, uma vale já dei 300 pontos de participação de sala, então cada uma é 1.000 pontos, então tem 700, então vai ser cada uma 350, tá? Ô professor, esses 300 pontos que o senhor falou que deu, você já lançou no sistema? Já lancei. Só um instante, deixa eu ver se a Vera ligou. Oi, Vera. Ah, não, tranquilo, já os alunos conseguiram entrar. Estou com 42 agora aqui comigo, tá dando para falar já. Tá ótimo. Professor. Beleza. Então, nada. Então, a gente faz assim, ó. Eu vou mandar 2 perguntas, né? O que é sistemas operacionais, o que é um sistema operacional e aí o que é um sistema de arquivo. Aí cada uma dessas vai valer 350 pontos e pode ser feita em até grupos de 4 pessoas. Professor. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Só para me anotar aqui a atividade 1 e 2. Peraí, vou colocar aqui, ó. Na verdade, quem é o representante de sala? Tá aí? Como que é? O representante de sala já está aqui no grupo, já? Sim, professor, acabei de entrar. Então. Tá dando problema. Tava dando problema? Sim. Você tem algum e-mail que eu possa te mandar os exercícios e você compartilha com o grupo da sala? Claro, professor. Eu acho que você já tem meu e-mail. Qual que é? É o Pedro H71. Ou Pedro Henrique Oliveira Silva. É verdade, você é líder de grupo, né? Isso mesmo. Eu vou mandar, acho que vocês já estão com a tela ali, vendo minha tela, eu vou mandar para ele agora esse esquema aqui, ó. Já vou fazer agora, e daí já mando para ele e ele manda para vocês. Professor. Pedro... Olha, pedroh71@hotmail.com, né? Oi? Isso mesmo. Em questão, eu sou novo nessa aula e não sei nem se meu nome está na lista. E em questão desses 300 pontos que foi dado em sala de aula, eu perdi, eu não posso ter eles. No final da aula, você troca uma ideia para mim que eu passo para você, pode ser? Tudo bem, então, professor. Daí a gente já conversa, fica mais fácil. Beleza, então vai valer 700 pontos, e aí vai ser, 700 pontos. Vou colocar aqui, primeira, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar até na próxima aula, que é dia 16, beleza? Ok, professor. Aí fica mais fácil para todo mundo aí. Aí quem já não chegou a fazer, ou se não, eu não cobrei para fazer, aí já passa, tá? Pode enviar no Word mesmo, até dia 16/4/2020, essas 2 perguntas, tá? Essa aqui está nos slides da primeira semana, e essa aqui está na aula passada, tá? Só pegar lá, a gente já vê lá. Certo?
Vê aí, Pedro, se você recebeu. Já enviei aí para você, tá? Quebrou, você vai verificar. Beleza. Alguém está com alguma dúvida em projeto integrado, na parte de desenvolvimento? Porque vocês vão ter que me entregar já semana que vem, né? Dia 16 vocês me entregam, né? O desenvolvimento. Eu, professor, não sei nem que trabalho é esse. Ah, você entrou essa semana? Eu entrei faz 2 semanas, só que acesso em aula online eu não tinha. Aí eu não tive nenhuma aula. Vamos fazer aquela famosa pergunta de novo. Tem algum grupo que ainda não tenha 15 e pode aceitar mais uma pessoa? Ou todo mundo já está com 15 pessoas? Professor, meu grupo ainda tem uma vaga. Então, você consegue pegar o nome dele, Miguel? Consigo, professor. Manda ele entrar em contato comigo no WhatsApp, porque ele já está no grupo, porque eu que ele já está no grupo. E beleza. Você consegue entrar com contato com o Miguel aí, Grande? Consigo, eu vou mandar até uma mensagem aqui procurando ele. Então, beleza. Aí no final da aula, se você quiser, você me dá um toque, eu te explico o projeto, tudo o que é certinho. Tá? Certo, professor. Obrigado. Professor. Oi. Eu tô tendo um problema familiar aqui agora, nesse exato momento, um parente da gente não tá muito bem. Eu preciso sair da aula. Eu vou ficar com falta, o senhor pode me dar presença por hoje, por gentileza? Não, pode deixar, tranquilo. Então anota, por favor, que o Miguel Augusto da Silva foi nessa aula, por gentileza. Eu tô saindo e manda ele mandar mensagem que eu resolvo isso com ele depois. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Miguel. Boa sorte aí, hein? Qualquer coisa. Tchau, obrigado. Nada. Então, pessoal, só para recapitular, de projeto integrado, a gente teve, né, a entrega dos 3 artigos, o título e a introdução, e semana que vem era a entrega do desenvolvimento, certo? Beleza? Professor, só para reforçar, você pode falar o que você precisa para a parte de desenvolvimento, por favor? Então, desenvolvimento, vocês chegaram a ver o exemplo que eu mandei lá no grupo? Qual que é a ideia? É você mostrar em 2 parágrafos ali, né, de uma delimitação, do que é esperado o grupo desenvolver, né? Então, deixa eu até abrir aqui, ó, vou abrir aqui para mostrar para vocês. A ideia é vocês apresentarem como mais ou menos está aqui na aula. Deixa eu ver aqui no meu Dropbox, que eu já mostro para vocês. Ó. É mostrar uma ideia básica do que vocês vão desenvolver na ferramenta. Mais ou menos vocês apresentarem o que será a ideia principal do trabalho, como que será o core do trabalho. Deixa eu pegar aqui desenvolvimento para vocês verem. Ó, só para vocês verem aqui, ó. Todo mundo está vendo minha área de trabalho aí? Sim. Sim. Então, ó, esse documento aqui está no AVA de vocês, tá? Para quem tiver qualquer dúvida, acessar lá, Projeto Integrado 1, é o mesmo que eu coloco para vocês, tá? É o mesmo que eu deixo aqui para mim também. Qual que é a ideia do desenvolvimento, né? Ó, você fazer... Aí vocês podem até usar esse modelo que eu deixei lá de 2 parágrafos, tá vendo? Ó, deixei lá para vocês como base de mostrar um artigo. Porque se quem está lendo lá e está vendo, a cada sessão, vocês reparam que tem um exemplo. E o exemplo se trata de um artigo que, se você juntar todas as sessões no final, ele já está pronto, tá? Então, na introdução, eu coloco uma introdução desse artigo sobre gamificação, e aqui eu falo do desenvolvimento do trabalho. Qual que é a ideia quando eu estou escrevendo desenvolvimento? Por exemplo, nesse artigo que eu descrevo lá, passo a passo para vocês, eu falo sobre o conceito de gamificação e educação. Então, eu faço uma introdução falando do que eu vou abordar, né, que a gente já fez na aula passada. Então, eu falo, olha,
eu vou abordar sobre gamificação e educação, né? E aí eu falo do contexto, falo que é muito importante, da sua fundamentação para o aprendizado e toda aquela coisa mais para introduzir o assunto, né? E aí, no desenvolvimento, eu explico o que é gamificação por usuário leigo. Então, se você for pegar, por exemplo, igual está aqui, ó, eu explico que é um fenômeno emergente, que ele surgiu e teve muito apelo, né? Muito apelo pela academia e por tempo e pela comercial e da sua grande contribuição para o meio educacional e do seu aceite, né? E falo das vantagens que tem de se utilizar isso. Então, para o contexto de vocês seriam, por exemplo, vocês têm uma ferramenta que vocês estão propondo a se desenvolver, né? Então, vocês vão colocar aqui o que seria esta ferramenta, o que ela geraria de benefício para a vida dos indivíduos, né? E qual seria o ganho que todos teriam em usar a sua ferramenta, tá? É como que está lá mesmo, bem no exemplo lá dessa aula, se vocês forem ver. Então, qual que é a ideia no desenvolvimento? Você aprofundar na ideia que você tem, escrever mais informações para o leitor e para você, como eu fiz aqui com gamificação. Então, nesse parágrafo aqui, nesse primeiro, eu falo sobre gamificação, exploro esse conceito, falo da importância que ele tem para a comunidade educacional, e não só para também profissional, das vantagens que ele tem desse contexto de trazer competitividade, trazer interação entre as pessoas, e aí eu puxo esse conceito de gamificação para educação. As vantagens que ele tem de motivar o aluno a se aprofundar no sistema, a ler as disciplinas, ler as matérias, ficar mais engajado. Então, se a gente for pegar na ideia da ferramenta que vocês estão fazendo, qual que é a ideia? Você falar no primeiro parágrafo aqui das vantagens que ela tem e da onde surgiu, se tem alguma ferramenta semelhante, você fala, olha, né, já existe uma ferramenta semelhante a que nós estamos trabalhando, porém ela não se aprofunda tanto em tal característica como a nossa se aprofunda, e aí no segundo você fala e demonstra, né, através da escrita, o porquê você se aprofundou tanto naquela parte específica, tá? Conseguiram pegar aí a ideia? Tá? Sim. E esse exemplo aqui, né, ele está lá na aula 8 para vocês, tá? Esse é o mesmo exemplo que está lá e tudo certinho. Tá bom? E aí, lembrando, né, projeto integrado 1 não tem prova. Então, a gente vai trabalhar com o quê? Com aquela primeira entrega, né, que é a introdução, os 3 artigos e o nome, né, do trabalho, e essa sessão de desenvolvimento. Então, vai ser essas 2 entregas que vocês fizeram que vai compor a prova de B1 do projeto integrado. Então, projeto integrado não tem prova, essas 2 entregas equivalem à nota da prova, tá? Professor, uma dúvida. Você está falando Oi? de nota? Você disse que aquela atividade transversal, que vale até 3.500 pontos, vale para todas as matérias, né? Qual que é essa atividade transversal? É o desafio nota máxima? Não, o desafio nota máxima é um que você faz para ganhar ponto também, só que meu AVA aqui é de professor. No AVA do aluno, quando você está na parte interativa, se você procurar atividade transversal, eles aparecem para você. É tipo aquelas atividades de nivelamento que aparecem para os alunos fazerem, tá? Ah, tá. É que eu não tinha visto ainda, eu não sei o que é. Não, dá uma procurada em atividade de nivelamento, atividade transversal, que você encontra ela no portal do aluno. Aí, o que acontece? Tem que tomar cuidado para fazer elas, porque é assim, elas valem até 3.500 pontos. Então, quanto mais ponto tirar, melhor você fica. Se você já conseguir pontuação de 3.000 e pouco, você já soma isso para todas as disciplinas. Então, se você tem sistemas operacionais, projeto integrado, arquitetura, você já vai 3.000 para cada uma dessas. Tá? Sim. Não, então, isso ela equivale a todas as disciplinas. Ah, sim. É que eu não... Então, vale tomar uma atenção lá também. Beleza, obrigado. Tá?
Beleza, pessoal? Então, de projeto é isso, tá? Fiquem atentos aí ao prazo de entrega para a gente já compor essa primeira parte, tá? Aí já ficou fechado. Hoje eu vou fazer como a gente tinha combinado, né? Vou só fazer uma finalização da aula de sistema de arquivo para a gente terminar. E após, né, semana que vem, eu vou fazer uma revisão e aí todo mundo que tiver já tira as dúvidas pela revisão, e daí a gente já está apto para a prova. Lembrando que, né, o meu e-mail da Anhanguera é esse aqui, tá vendo? fernando.esbampata@anhanguera.com, tá? Beleza? Já anotaram aí? Só um minuto, professor. Professor, a Oi? tela do senhor para mim congelou. A tela do senhor para mim congelou. Vixe. Eu acho que você vai ter que sair e Eu voltar. tirei porque a minha print, tá depois eu mudando. mando lá no grupo. Ô, professor, é Anhanguera ou Anhanguera? Que tá faltando o N. Não, é Anhanguera. Aqui Ah, tem um N, desculpa. A Anhanguera é normal mesmo, .com. Se vocês não conseguirem mandar nesse, pede para o líder do grupo, o meu também, que vocês mandam o projeto, vocês podem mandar por lá também, tá? Porque o líder Professor, do grupo uma também perguntinha. Oi? O senhor está seguindo um plano de ensino lá do AVA mesmo? Tô. O encontro de hoje é o encontro 9. Ah, tá. Ok. Você tá acompanhando, você também está fazendo igual o AVA lá, acompanhando certinho? Sim, sim. É só para ter uma noção Tá? aqui. Ah, tá. Tanto é que a prova agora, a prova vai ser dada no encontro 10. Entendi, beleza. Valeu. Beleza? E aí eu vou postar também nessa encontro 9, né, que da lá, a revisão, tá? E aí já vai ter uma apresentação com a revisão de sistemas operacionais. Já para vocês estudarem também depois durante a semana. Professor, que seria semana que vem. Oi? boa noite. Essas aulas Oi? gravadas, você vai disponibilizar no AVA? O link já está lá. Quer ver? Ó? Tá. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. Deixa eu entrar aqui para ver. Ó. O da semana passada, ó, eu vou entrar aqui pelo portal do professor, só para mostrar para vocês. Carregar aqui, já mostra aqui. Ó, o professor vê é isso aqui, ó. O portal do professor é bem diferente do aluno. O professor só tem acesso às disciplinas que ele ministra só. Ó, em sistemas operacionais, cadê? Tá aqui, ó, sistemas operacionais. A aula da semana passada, o link dela, tá na unidade 8, que seria essa aqui, ó. Acho que é essa última aqui. Não, acho que essa aqui é a 6. Então, espera carregar aqui, que demora um pouquinho. Ó, todas as aulas que eu gravei, eu coloquei aqui. Então, eu coloquei, acho que o nome é até bem simples. Vídeo aula. Aqui, ó, link da aula, tá vendo? Certo, obrigada. Para a página onde está a web aula gravada. Tá? Eu sempre coloquei esses dois nomes, ó. Então, aqui, ó, você já puxa aqui, ó. Você já clica, ele já vai apontar para onde está a aula gravada. Ó, aqui ele já vai abrir o YouTube. E semana passada, eu acho que eu gravei, tem essa outra aqui também, ó. Ó, aqui está a aula gravada, né? Para vocês assistirem depois no pós-aula. E tem aqui também, ó, as outras aulas gravadas, tá vendo? Ó, aula gravada. Aí você clica nela, vai abrir o link, né? E aí você pode ver depois, tá bom? Tá ok, obrigada. Ó. Beleza? Eu coloco lá o nome, é link da aula. Se você procurar esse título, você já vai encontrar bem facinho lá.
tá? Ó, essa aqui são as aulas que está postada, né? E essa aqui é a aula da semana passada, tá bom? Só pegar lá e assistir. Tranquilo? Aí, ó. Aí carrega a aula, você assiste online lá, tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Professor, dúvida não. Mas você falou referente ao trabalho, até 4 pessoas, pode ser 5? Porque como naquele grupo de projeto integrado tem 15 pessoas, então ficaria melhor para fazer a divisão. Pode ser 5, então, é verdade, faz mais sentido. Tá bom, então, obrigada. Até 5 pessoas, então, que daí divide o grupo de projeto em cada, o grupo em 3 subgrupos. Isso. Então, beleza. 5 pessoas lá, tá? Aí vocês me enviam até a próxima aula, dia 16, tá? Beleza? Tá bom, Semana que vem é o gap, igual tá lá. Tá. Mais alguma aí, pessoal? Dúvida? Não? Então faz o seguinte, o meu e-mail, né, a moça tirou o print, mas também é só pegar com o líder do grupo o outro e-mail e me mandar, tá? Aí, quando vocês forem me mandar, por favor, coloque o nome dos 5 integrantes no trabalho para me mandar, tá? O nome, se não tiver o RA ou o CPF, tá? O nome dos 5 e o CPF ou RA, para mim poder registrar e apontar a nota, porque depois eu entrego, eu vou voltando ao normal, né? Eu imprimo e entrego na secretaria, na secretaria não, entrego para Vera os trabalhos no final do semestre, que é as atividades para provar as notas de vocês, tá bom? Então me mando junto com as 2 respostas, né? A questão e a resposta, o nome dos 5 integrantes, mais o RA ou o CPF, tá? Então, beleza. Então, agora eu vou finalizar aquela apresentaçãozinha que a gente tinha de sistema de arquivos da aula passada, tá? E aí, finalizando ela, a gente já termina a aula, porque daí semana que vem eu faço uma revisão um pouco mais trabalhada aí para a gente pegar o conteúdo, tá? Semana passada, se eu não me engano, eu parei nesse esquema aqui, né? Do tamanho dos blocos, tal, e aí depois ia falar de dispositivos. Foi isso? Alguém lembra aí? Foi isso mesmo, senhor. Você estava terminando os blocos. Então, beleza. Então, vamos colocar em modo leitura aqui para a gente. Todo mundo está visualizando aí? Sim. Sim. Então, beleza. Só para relembrar, né, o que é um sistema de arquivo, deixa eu voltar aqui no começo, é aquela ideia, né? Um sistema de arquivo é o que permite que você consiga conversar com o sistema operacional através de arquivos, né? De qualquer tipo, tá? Então, você pode ter, essa aqui é a abstração mais ou menos, então, se você for pegar, né? No dispositivo físico está o sistema de arquivo, está o sistema operacional, tem vários sistemas aqui. E o sistema de arquivos é um dos sistemas que dá apoio ao sistema operacional para ele funcionar e disponibilizar para o usuário a possibilidade de interação com o sistema. Então, o sistema de arquivo é responsável por guardar todas as informações, não só do sistema operacional, mas como do usuário também. E as informações do usuário, né? Se a gente for pensar, é tudo arquivo, tá? Então, qualquer tipo de mídia, né? Tanto pertencente ao hardware preso no sistema, no gabinete, né? Que seria o disco rígido, tanto ao móvel, ele tem um sistema de arquivo dentro dele para que faça o reconhecimento dentro do computador, tá? Então, você tem, nesse esquema, unidades lógicas e físicas. As físicas são aquelas tradicionais que a gente já está acostumado. HD, pendrive, CD-ROM, CRW, né? DVD, todas aí são mídias físicas, né? Para armazenamento de arquivos temporários ou permanente, né? Você pode ter um pendrive, ele é de armazenamento temporário, mas se você tiver um CDR, ele é só de armazenamento
físico uma única vez, ele não é regravável. Você tem o RW, que já é regravável, né? Então, você tem algumas peculiaridades entre os dispositivos que armazenam informação física de modo permanente, né? Ele pode ser regravável ou não, né? Um disco rígido, por exemplo, ele é regravável. Um CDR, não. Né? Um CD-ROM tradicional, não. Agora, se você pegar um CDR-W, ele já é regravável. Um pendrive é regravável. Um reconhecimento do sistema de arquivo que foi formatado, tá? Então, por exemplo, não é? Nesse aqui, no Windows é o NTFS e no Linux, por exemplo, é o XT4, né? Se você for pegar aqui, essa máquina virtual que eu tenho com o Linux aqui, né? O sistema de arquivo que está aqui não combina com o do Windows. O Windows não reconhece esse sistema de arquivo. Só que, né? O Ubuntu, que está aqui, o ext4, já reconhece o NTFS, tá? Então, são características de sistemas de arquivos, né? Cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivo, tá? Se você for pegar, igual eu falei semana passada, por menor que seja, né, o sistema de arquivo, mas uma catraca eletrônica tem um sistema de arquivo lá para ele reconhecer os arquivos básicos, por exemplo, e conseguir checar informações de quem pode ou não passar na catraca. Isso está em arquivo, está gravado no servidor, né? Ele manda essas informações e fica trabalhando ali, mas existe um sistema de arquivo de hardware embarcado ali, tá? Então, tudo tem um sistema de arquivo para poder o usuário interagir com o sistema, né? Não é só o sistema operacional, você tem o sistema de arquivo. Ó, então, esse aqui é o sistema de arquivo do Linux, tá? Então, você vê que é o ext4 que está aqui. Eles não se conversam, né? Então, eu não consigo pegar um arquivo daqui e levar para o Windows, né? Mas se eu levar algum arquivo do Windows para cá, ele consegue reconhecer. Então, é o quê? Característica de sistema, tá? Cada sistema de arquivo tem a sua característica ali. Beleza? E, né? Você tem, para fazer formatações, né? O que é uma formatação física, tá? Quando você, né, trabalha uma formatação física em um dispositivo, né, você geralmente formata, essa formatação física aqui, ela geralmente é feita no fabricante, tá? Por que isso? Você pode fazer na sua casa também uma formatação física? Pode, tá? Mas o que geralmente é feito quando a gente formata esses armazenadores de arquivo, né, esses dispositivos que armazenam o arquivo, é fazer uma formatação lógica. A formatação física, ela demora muito tempo para ser feita. O que é uma formatação física? É você pegar, como eu falei semana passada, dos setores, né, do disco rígido e apagar setor por setor do disco, tá? Só que isso é muito demorado para ser feito, porque e aí é só feito mais geralmente no fabricante. Quando o cara fabrica o HD ou o dispositivo, ele faz uma formatação real, física, né? E aí nessa formatação, ele coloca nos primeiros setores, né? No primeiro setor, alguma informação referente ao fabricante e ao drive de inicialização do disco, do pendrive, do que for, né? Então, no primeiro setor dele, tem a informação de fábrica e o drive que faça com que ele seja reconhecido pelo sistema operacional. Então, quando eu espeto um pendrive, né, numa entrada USB, por exemplo, o que eu estou falando? Quando eu espeto, o sistema operacional busca, né, lá no pendrive, nos primeiros setores, a informação desse pendrive. O que ele tem lá? O tamanho, né? O que já está, qual que é a marca, o fabricante, o nome que você deu para o pendrive, isso é registrado nos primeiros setores, né? Eles guardam essa informação, tá? E essa formatação física aqui, né, é feita geralmente no fabricante, tá? Como eu já falei, né? E geralmente ele só faz uma vez. Por quê? Geralmente, quando você vai fazer isso na sua casa, o usuário comum,
um disco de 500 gigas, por exemplo, que hoje já é considerado até pequeno, para fazer uma formatação física, que é apagar setor por setor, né? O que eu falo apagar, na verdade, não é geralmente apagar mesmo com uma borracha. É você pegar, né, e escrever zeros e uns de forma aleatória, que não faça nenhum sentido, tá? E isso se demora, na média, em um HD de 500 gigas, depende do hardware que você estiver usando, você pode demorar uma semana facilmente ali com o dispositivo ligado para formatar, tá? Quem faz isso aqui, por exemplo, são os fornecedores de... Hoje você pode ver a parte de computação em nuvem, tá? Eles fazem essa formatação física no disco, quando vão eliminar o disco de uso. Alguns fabricantes, né, por exemplo, o banco, né, que tem muita informação, quando eles removem o HD da utilização, né, do ambiente de produção, eles fazem essa formatação física aí também, tá? Porque eles querem garantir que toda a informação que está no disco foi eliminada, não há nenhum resíduo de informação, tá? Então, eles fazem essa formatação física aí também. E fabricantes como a Microsoft, Dell e outros aí também fazem essa formatação aí, tá? Mas, geralmente, a gente, o usuário mais comum, acaba não fazendo por causa do tempo decorrido, né? A gente faz uma formatação mais lógica, tá? O que é a formatação lógica, né? Na verdade, quando a gente formata um disco, a gente pensa que o arquivo foi realmente apagado. Mas o arquivo não foi apagado. Tanto é que se você, sem querer, deletou um arquivo, né, do computador, e aí você também deletou da lixeira, por exemplo, no caso do Windows aqui, você deletou daqui, né? Vou pegar esse aqui. Deletar esse arquivo, né? Vir excluir. Ele mandar para a lixeira. Da lixeira eu esvaziar a lixeira, né? Isso, na verdade, não eliminou o arquivo do disco, tá? Ele eliminou da presença do usuário. Para o usuário, o arquivo não existe mais. Só que o arquivo ainda continua gravado no disco, tá? Por quê? Quando nós falamos em sistema de arquivos, nós falamos em tabela de alocação, tá? O que é uma tabela de alocação de arquivo? É uma tabela que aponta os endereços da onde estão o arquivo. Era mais ou menos essa tabela aqui que a gente viu semana passada, né? Que como o Windows trabalha, né? Então, você pega aqui, por exemplo, esses arquivos aqui que está no ponteiro, né? Você pega esse prova.doc aqui. Tá vendo a lista encadeada dele, né? A alocação tá esse esquema. Quando você vem aqui e apaga esse doc, né, prova.doc, você só apagou essa primeira localização da tabela, tá? Ou seja, todas as outras ainda existem, tá? Então, é por isso que muitas das vezes, quando você apaga, né, o arquivo e você usa aqueles drives feito para recuperar, né, arquivos aí que você deletou sem querer, mas ainda não sobrescreveu a região, você consegue recuperar. Porque, na verdade, quando eu excluo, igual eu excluí esse arquivo que estava aqui, eu simplesmente elimino o primeiro endereço aonde ele foi gravado. Então, no caso do Windows, por exemplo, eu eliminei aquele PDF. Eu eliminei, na verdade, né, eu tirei a representação do arquivo na tela, que isso aqui é só uma representação gráfica, né, do que é o arquivo. Então, eu só tirei essa representação, né, gráfica ali para o usuário e tirei esse primeiro apontamento da onde estava o arquivo gravado fisicamente no disco. Então, eu eliminei isso. E aí dá a sensação que foi formatado. Só que não foi. Está tudo aqui, tá? Então, isso é uma formatação lógica. Aparenta que foi eliminado o arquivo, mas ela não foi. Ela é mais rápida, sim, porque ela só vai lá e apaga da tabela e tal. Se você formatar uma unidade, né, de forma lógica, ela vai simplesmente tirar aquele endereçamento da unidade e falar que ela está disponível. Mas, fisicamente, né, ela não está apagada, ela não está zerada, né? O disco não está limpo, o disco está gravado. Então, o disco no Windows, quando você apagou, por exemplo, este arquivo ali, né, você somente apagou o endereço que aponta para o arquivo. O arquivo físico ainda existe
no HD. E se você usar uma boa ferramenta de recuperação de arquivo, você consegue reconstruir o arquivo e copiá-lo novamente para a unidade que você está usando, tá? Por isso que tem esses detalhes, tá? E aí, né, essa é a vantagem, porque geralmente feito formatação lógica para os usuários normais, a gente usa mais a formatação lógica quando a gente formata um HD, né, um pendrive, qualquer seja a unidade de armazenamento. Quando a gente formata, a gente faz uma formatação lógica, porque ela é mais rápida e disponibiliza o dispositivo mais rápido para continuar sendo usado, tá? Mas tomem cuidado que o arquivo ainda continua lá. Se você pegar um bom recuperador de arquivo, você consegue reconstruir o endereçamento. Então, se a gente for pensar, quando você usa aquelas ferramentas de recuperar arquivos ou alguma coisa a mais, né? Ele, na verdade, ele só vem aqui na tabela, vê o que falta, né? O que falta de endereçamento e endereça para você. Então, ele vem aqui na tabela e fala, olha, falta o apontamento para o prova.doc. Ele vai e reconstrói esse apontamento e aí ele consegue acesso ao arquivo e pergunta se você quer recuperar esse arquivo, tá? É bem simples o trabalho desses programas de recuperação de arquivo aí quando você tem alguma perda, tá? E aí, né, formatação física e lógica, essa é a diferença. E aqui é só para vocês terem ideia, né? Aqui é o famoso gerenciador de disco, né? Então, se você colocar, né, disco aqui, deixa eu abrir esse gerenciador de disco aqui do Windows, né? Deixa eu colocar aqui. Não é esse aqui, não. Deixa eu colocar disco aqui. Limpeza de disco, não. Gerenciador. Vou colocar aqui o gerenciador de disco do Windows, só para vocês verem. Gerenciador de dispositivos. Não, esse aqui é o do sistema. Onde fica esse aqui? Deixa eu abrir aqui o gerenciador de disco para mostrar para vocês. Desempenho, cadê o disco aqui? Aqui, ó, o gerenciador de disco está aqui, tá? Esse aqui é o gerenciador de disco, né? Então, aqui eu tenho um HD de 250 GB, né? Então, ele está mapeando aqui 223,57, né? Que é o disco real, né? Então, esse é o esquema da formatação física. Quando eu for fazer, eu faço sobre essa área, né? Só que, na verdade, quando eu faço uma formatação lógica, eu trabalho com esses dois volumes. Então, por exemplo, se eu quisesse particionar essa partição aqui, né? Separar em mais duas, né? Eu teria que vir aqui, né? Falar que eu quero diminuir o volume, né? Ele vai criar formatações lógicas dentro do meu HD físico, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele está consultando o volume que tem para poder falar o quanto você pode particionar, redimensionar para um cara ou para o outro ali, tá? Então, essa aqui é a lógica que a gente faz e essa aqui é o disco físico. Então, se você vai fazer formatação física, você vai fazer sobre o disco. Então, vai ser todo o disco. Aqui não. Aqui você faz sobre as partes lógicas do disco, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas formatações, né? A lógica, né, e a física aí, para vocês, tá? E aí é só o gerenciador de disco aqui já faz isso, tá? Beleza? Então, só para vocês terem um diferencial. E aqui, na verdade, eu vou passar para vocês os principais sistemas de arquivos que o Windows já teve, tá? Para vocês verem que para chegar nesse NTFS, o Windows sofreu um pouco aí com o sistema de arquivos, tá? Então, só vou passar um breve histórico ali. Aqui, ó. Aqui é uma formatação lógica. Então, ele disponibiliza o total que tem e o quanto você quer quebrar, né? Quanto você quer dividir ali para você, tá? Então, aqui você faz a formatação lógica do espaço físico que você tem. Então, você reorganiza o espaço em pedaços que você queira, né?
só para vocês terem ideia. Então, vamos lá, por exemplo, né? Então, lógico, tem alguém alguma dúvida aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí para perguntar? Não, então vou correr. Professor, Oi? por que eu faria uma repartição assim? Por que eu faria uma formatação física? Não, criar repartições. Ela facilita em quê? Ah, sim, porque, por exemplo, né? Você tem um HD grande. Aí você tem só, por exemplo, aqui, ó. No meu computador aqui, ó, vamos pegar. Eu tenho, né, uma única partição para tudo. Se eu quisesse criar uma partição só para colocar documentos, eu poderia particionar esse disco aqui, né, esse gerenciador que eu fiz aqui, ó. Colocar pegar o gerenciador aqui de novo. Eu poderia... Eu abri errado. Deixa eu abrir o outro. Não é o gerenciador de dispositivo, o gerenciador de sistema. Aí eu poderia criar uma outra partição... Professor, o senhor pode pesquisar? Oi? O senhor pode pesquisar e criar e formatar partições no menu inicial que ele aparece. Também, é verdade. Então, ó, o que eu poderia fazer? Por exemplo, tá vendo? Eu tenho uma única partição para o sistema e para documentos. Se eu quisesse criar uma partição só para documentos, eu criaria aqui uma nova partição, né? Aqui eu vou aqui diminuir volume, crio uma nova partição, e aí fica aqui uma partição só para o sistema e uma partição só para arquivos, tá? Eu posso particionar desse jeito aqui, por exemplo, o Windows. Então, eu crio várias partições, né, do jeito que eu quero. Eu poderia, por exemplo, quando eu tenho esse HD aqui, é um de 250, então eu acabo não particionando. Mas eu, quando tenho um HD de 1 tera, maior assim, o que eu faço? Eu crio uma partição só para o sistema de uns 150 gigas, né? Deixo só para nível sistema, e aí eu crio uma nova partição lógica aqui, que é documentos. Então, tudo que for de documentos eu jogo nela. Então, quando eu precisar formatar o sistema, eu só uso a partição que já está o sistema. O documentos não altera. Tá? Professor. Então, essa é uma aplicação de uma partição lógica. Oi? Seria bom criar uma partição do tamanho exato do sistema operacional, ou seria bom deixar uma partição com um tamanho maior do que o sistema operacional para instalar ele? Não, sempre maior, cara, porque sempre quando você vai atualizar drive ou baixar drive, software, programas, ele ocupa espaço, né? Então, se você geralmente eu falo para deixar 3 vezes o tamanho do sistema, porque você sempre vai instalar drives, vai instalar software, atualizações do sistema, isso aí consome espaço, né? Então, se o sistema ocupa, por exemplo, 20 gigas, deixa 60 ou 80, porque você vai sempre consumir com atualização, drive, software, né, que você vai instalando junto ali. Faz sentido. Obrigado, professor. Se você deixar sempre muito espaço curto, quando você começa a instalar muita coisa, com o tempo você vai ter uma falta de espaço ali para você. Professor. Mas nada também que vocês não consigam ir no gerenciador de partição e aumentar um pouco a partição ali. Professor, quando a gente cria uma repartição, o computador consegue ler mais rápido? Tipo assim, eu crio uma repartição arquivos. Ele não precisa procurar em um arquivo só o arquivo específico que eu procurei. Ele vai diretamente na partição arquivos. Isso torna mais rápido? Você consegue, na hora que você vai buscar, já buscar na partição que você criou para arquivos. Ele já fica mais fácil a busca. Você separa, né, o que é sistema e o que é arquivo. E aí fica mais fácil a busca para ele. Entendi. Professor, eu tenho uma dúvida. Tá? Quando a gente vai instalar um sistema operacional, tanto Windows quanto Linux, e o HD está zerado na formatação lógica, automaticamente ele cria sempre 4 espaços. Alguns deles para manter o sistema e um outro para armazenamento e tal. Por que são 3 espaços? Qual que é o sentido das 3 divisões? O que ele cria primeiro, né? Ele vai pedir para você
um espaço, né, que é o próprio da partição onde você vai instalar o sistema, né? Ele vai pedir um espaço reservado para ele armazenar, né, coisas do sistema ali. Geralmente ele vai consumir uma partição de megabytes, que daí ele deixa disponível para a parte interna do sistema, né, quando ele precisa processar alguma coisa e gravar alguma coisa interna naquela partição, tá? Geralmente são duas partições. E no caso do Windows ou do Linux, quando você quer criar uma partição de backup, você cria uma terceira e ele aponta o backup do sistema ou recuperação do sistema para aquela partição. Então, ele vai fazer um clone da sua partição numa outra partição. Geralmente são essas três que ele pede. Meio que seria tipo um RAID, só que lógico, basicamente. Ele vai fazer uma partição que ele se garanta integridade. Se falhar a principal, você aponta a de recuperação, ele já se recupera para você. Entendi. Obrigado. Que é o que o Windows chama de ponto de restauração. Professor, mas no Windows 10, isso não teria muito Beleza? conflito, não? No Windows, como assim? Conflito do que você fala? Porque o Windows 10 geralmente tem aquele bug do 100% do disco. Aí fazendo essas repartições, eu acho que ia ter muitos conflitos. Pelo menos no Windows 10. Não acaba tendo, porque cada partição ele já é gerenciada de forma independente, né? Porque você tem a partição principal, que é onde está o sistema, né? Que ali está instalado o sistema e já está disponível o espaço. A segunda, né? Essa segunda é a que ele já pede por parte básica de alguns megabytes ali, para deixar disponível para fazer até paginação ali, ou ir mudança no sistema. E a terceira, que é essa terceira unidade ali, que é de um ponto de restauração, ela só é usada quando o sistema se compromete, ou, tipo assim, compromete algum arquivo de inicialização, corrompeu, né? E ele não consegue inicializar. Aí você aciona essa terceira partição, que é o tipo de recover, né? Enquanto isso, ela nunca é usada, ela só fica lá sendo uma espelha do que tem no sistema. Tá? Sim, senhor, entendeu. Porque assim, né, isso é opcional também. Você consegue, quando você está usando, você consegue chegar e falar que não quer fazer recuperação de sistema, não quer ter essa partição. Aí também ele vai falar, beleza, você não quer, então a gente tira. Mas durante, por exemplo, o uso, você consegue vir aqui, né, e criar um ponto de restauração. Ó, se eu colocar aqui, ó, aqui no Windows 7 ele chama um ponto de partida. Você consegue apontar para onde vai ser o backup. Um ponto de recuperação ali, se comprometer alguma coisa, ele consegue restaurar o ponto anterior. E aí você consegue programar, se você quer semanalmente, diariamente, mensal, você consegue fazer uma programação em cima ali dela. Tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Professor, eu só esbarrei em uma aqui. Tem uma partição chamada EFI. Ela é de inicialização, né? Isso. Ela fica reservada para inicialização. E aí, depende, e assim também, né? Depende do sistema que você vai usar. Para Linux, eles já trabalham com uma outra lógica. Então, né, não é o mesmo padrão. Quando você vai instalar aqui, né, o Linux, ele vai falar para você se você quer fazer, né, o ponto de restauração, o quanto você quer deixar para fazer paginação no disco, né? Então, você pode escolher o tamanho, né? E se você quer, por exemplo, criptografar a página, a home do usuário, então aí é de acordo com o sistema. Tem sistemas que vão te dar a opção de você criar mais partições e sistemas que vão te deixar criar menos. Algumas vão ser obrigatórias e outras você pode optar por sim ou não ter ela. Aí vai a gosto de cada sistema operacional. Tá? Beleza? Professor, tem se eu não me engano, um arquivo chamado FAT32. Por que ele não é possível ser apagado? É o System 32, né?
É esse aqui, ó. É uma pasta, Isso, na verdade, isso. né? Isso. O Windows é o System 32 aqui. Ah. Qual que é a sua dúvida referente a ela? Ela é armazenada no HD, certo? Não. Tudo isso aqui está no HD, é. Tudo Sim, está então, sobre o HD. ela poderia ser apagada, né? Não, essa System não te deixa apagar, não. Nem com a Porque essa formatação System lógica do 32 é onde fabricante? estão as principais... Não, essa aqui é do próprio sistema operacional. Essa é do Windows, né? Então, essa sim. é do sistema operacional. E aqui que estão os principais DLL do sistema e as principais arquivos de inicialização. Então, ele não te deixa apagar nada daqui. A não ser que seja alguma coisa que foi instalada depois, né? Tipo drives aqui, ó, né? E tal, você consegue mexer. Por exemplo, português, as linguagens. Agora, quando for alguma DLL que seja considerada pelo sistema crítica, você não consegue apagar. Você não consegue chegar aqui e apagar a System 32. Tem algumas pastas que são, tipo, as que o sistema operacional depende para funcionar, então ele não deixa você apagar, não. Outras, normal, você chega e deleta. Algumas outras, não. Professor. Oi? Oi, acho uma consideração aí a ponderar é a questão do... que no System Root, né, que é o System 32, ele não permite apagar porque os arquivos estão em uso também. Correto? Também, é verdade. É como arquivo do sistema eles estão usando agora para fazer. Isso. É diferente no Linux, por exemplo, se você efetuar um RM barra, né, que é a raiz barra menos RF, ele que formata, é o root, né? Que ele vai apaga toda a raiz do diretório, mas quando você reiniciar o sistema, morreu, né? O sistema operacional. Não já volta no Windows mais. já no Windows é diferente. Ele permite apagar alguns arquivos que não estão em uso no System 32. Correto? Essa aí é a peculiaridade de cada sistema, né? Eu falo que no Windows ele controla algumas ações mais críticas. No Linux não, porque tipo, ele entende que você é o cara que sabe mexer, né? E se você der algum bug, você que deu, né? De propósito, alguma coisa. No Windows, algumas coisas ele não deixa você fazer, tá? E faz sentido, né? Porque se ele for deixar, é aquela coisa. É a mesma coisa de você vir aqui, né? E pedir para excluir isso aqui, né? Tanto é que ele não vai nem deixar aqui, não tem nenhuma opção. Você excluir a principal unidade, né? Então, tem algumas coisas que é restritiva pelo sistema. Tá? Mais alguma dúvida? Vamos seguir aí agora. Então, beleza, pessoal. Vamos continuar aqui com os negócios. Vamos fazer um pouco agora de... né? Então, vamos começar agora a falar de algumas características de sistema do Windows, né? Que a gente tinha para apresentar aqui para você, né? Então, né? O que acontece, né? Você tem um dos primeiros sistemas que o Windows utilizou foi o famoso FAT, tá? E aí teve, né? O que acontece? Os primeiros sistemas operacionais, eles não conseguiam suportar grandes arquivos. O que seriam grandes arquivos? Por exemplo, os arquivos que nós temos hoje, né? O que seria, né? Então, deixa eu pegar aqui o avanço, né? Então, o que acontece? Os sistemas operacionais, eles também evoluíram de acordo com o que evoluiu o hardware. Então, por exemplo, lembra que eu cheguei a falar que tinha sistemas, né, de armazenamento de 5 megabytes? Então, eles só suportavam um arquivo de 5 megabytes. Maior que isso não cabia no sistema, né, nem na física e nem na lógica. Então, os sistemas de arquivos também, eles sofreram evoluções. Tanto é que o Windows mesmo, né, começou com o FAT, o tradicional FAT, e hoje ele está no NTFS. Mas esses FATs foram os primordiais, né? Foram os iniciais ali. E eles, por exemplo, não cabiam muito tempo de informação. Até porque, se você for pensar um HD, hoje, que teve na época de 5 megabytes, depois de 50 megabytes, não armazena nada de informação do que é hoje. Então, até o sistema de arquivos também,
eles foram evoluindo, né, na condição de poder armazenar mais informações de acordo com o que o sistema também operacional foi evoluindo. Então, foi um conjunto de evoluções, né? Foi o hardware, e o hardware que teve que evoluir, e a parte lógica teve que evoluir junto com o hardware, né? Então, você tem que, por exemplo, você saiu de uma limitação de gravação muito grande para hoje você ter uma limitação mais fácil. Só que, mesmo assim, até hoje, por exemplo, o Windows, ele armazena, né? Ele é um sistema operacional de, se você for pegar, 64 bits, né? Essa versão que eu estou aqui, ó, ela é de 64 bits. Ou seja, ele tem uma limitação de atuação. Por mais que hoje seja muito grande essa limitação, né? Hoje ela está bem maior, mas há 5 anos atrás, você via muito uso ainda de sistema de 32 bits, né? Que limitava mais ainda o acesso. Então, hoje já se dobrou essa capacidade. Então, já se dobrou a capacidade de armazenamento também do sistema, tá? Então, essa estrutura de arquivos, ela evoluiu, e aí o que determina também, né? Não só a evolução lógica, a física também. Hoje você encontra... Deixa eu interromper aqui. Qual que é a diferença desse 32 para 64? Porque, tipo assim, meu notebook, ele é 32, ele é bem antigo. E qual que foi a melhoria nesse 64? A capacidade dele de armazenamento, por exemplo, né? E processamento também. Se você pegar um processador de arquitetura 32 bits, você abaixa um software de 64, você não consegue instalar, né? Você vai ter que sempre procurar... Então, ele tem algumas limitações na versão. Ele limita o hardware, então, se você for comprar qualquer hardware que trafega em 64 bits, ele vai reconhecer 32, só que ele vai trabalhar pela metade do processamento que ele podia fazer. Se você for baixar um software na versão 64 bits, que permite você endereçar mais informação, ele não vai deixar instalar, porque a arquitetura está trabalhando em 32. Então, ele vai, no sistema de arquivo, ele vai limitar pela metade, né? Hoje você pode colocar 256 caracteres em nome de um arquivo. 32 cai pela metade. No processamento, você pede metade do processamento. Hoje, quase 99% dos processadores estão sobre arquitetura 64 bits. Quando você pega um processador de 32, você perde desempenho, né? Tanto é que você vai pegar o i3, o i5, o i7, o i9 hoje, nenhum trabalham com arquitetura 32 bits, porque você perde muito processamento, né? Então, você tem uma... E hoje, praticamente, também, acho que você encontra bastante dificuldade para encontrar o software que você quer na versão de 32, né? Que ela está quase sendo descontinuada, né? Sim. Eu fui baixar eu acho que o Java, ou foi o Atom, alguma coisa assim, tá difícil. Tá, porque os fabricantes mesmo começaram a descontinuar, né? Porque o próprio Windows também parou de fabricar a versão muito 32, né? Ele tá mais para 64, porque ele começou com a versão de 64 há uns 10 anos, mais ou menos, ele começou a lançar. Aí depois começou a ter a virada de mercado, né? E aí, hoje, praticamente, com a exigência que tem, né, tudo praticamente 64 bits para processar ali e rodar melhor na máquina. Né? Professor, Oi? Beleza. Professor, por que o de 32 bits ele só chega até 3 e alguma coisa de RAM, enquanto que 64 não? É questão de arquitetura? Arquitetura. 32 bits, ele só vai endereçar 4 GB de memória. A de 64 endereça 256 ou mais gigas de memória ali. Eu não estou lembrado, mas é 256 ou mais de memória, porque é arquitetura. Se você fizer, né, 2 elevado a 32, né, aquela calculadora aqui não vai permitir. Ele vai ser um número, né, vai dar uma base ali de alguns milhões de instrução. 64 já dá alguns trilhões de instrução. Então, ele consegue, na parte do processador, processar mais informações, na parte da memória, né, endereçar mais memória,
né? Na parte de arquivo, ele consegue endereçar mais arquivos, então ele permite até 256 caracteres no nome, por exemplo, de arquivo, né? No hardware, ele consegue fazer com que o hardware trabalhe melhor, né? Não fique tão sufocado na parte de processamento ali. E nos hardware da máquina, ele consegue mais, vamos dizer, fazer com que os canais que ele tem de comunicação, que é o fluxo ali nas entradas e saídas de dados, sejam maiores e permita trafegar mais informação. Tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Hã? Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí? Alô? Estão me ouvindo aí? Não, professor. Tá? Mas a grande diferença é essa. Primeiro é processador, né? Que ele consegue ali, né? Não só dobrar a quantidade, mas triplicar a quantidade de instruções que ele consegue processar. Memória, endereçamento, né? Um de 32 só vai até 4 GB, né? Então, por exemplo, essa máquina que eu tenho aqui de 8 GB, né? Eu poderia colocar um pente de 8 GB? Poderia, né? Eu poderia reconhecer? Não. Ele só ia passar 4 GB para mim e o resto ele não ia conseguir endereçar. Essa aqui não, eu posso jogar até 256 e vai de boa, tá? Então, né? E aí eu tenho mais poder de processamento e mais poder de armazenamento ali também em arquitetura, tá? Então, por isso que acaba... Tá, Professor, hoje mas a placa-mãe não influencia, não? Oi, não entendi. A placa-mãe também não influencia? Porque tem placa-mãe que só suporta... Sim, a placa-mãe influencia. Ah, sim, a placa-mãe, na verdade, ela influencia bastante, porque o que define, né, no hardware, quando você vai para partir para um sistema operacional de 64 bits, você já tem que comprar a placa-mãe, né? Hoje nem tanto, hoje quase o padrão de placa-mãe já é 64 bits. Mas quando saiu, né, no começo que saiu, você já tinha que ir destinado a falar, não, eu quero uma placa que seja compatível com um processador de 64 bits. Porque o que acontece? Como ele processa mais, né, ele tem o poder de processar mais, os pentes de memória são diferentes, tem mais canais de comunicação, né? A arquitetura do processador também vai ser protada, né, imprimida ali nos soquetes de conexão, vai ter mais soquetes de conexão, então a placa-mãe também ela já vem com mais hardware, né, mais reconhecimento, mais canais ali, né? Se você pegar uma placa de 32 e uma placa de 64, nitidamente você vai ver que a de 64 tem muito mais conexões. Por quê? Ela exige muito mais processamento de tudo que está envolvendo. Então, no começo, hoje não, já é padrão, você fala, eu quero uma placa-mãe, eles já vão te dar a versão 64. Mas no começo você tinha que comprar, porque a placa 32, ela tem uma limitação, né? A placa 64 já é maior. Então, você vai ver, até de forma física mesmo, né, a diferença entre uma e outra ali. Principalmente no soquete do processador, que você vai ver a 64 tendo muito mais. Na memória também, ali no pente, né, muito mais também, porque ele precisa de mais conexão. Então, ele precisa de também mais conexão física ali. Tá? Beleza? Beleza. É que hoje é difícil você encontrar de 32, né? Mas quando no começo você conseguia ver nitidamente, você colocava uma de 32, outra de 64, né, da mesma fabricante, você via na cara que você via assim, muito mais, né, impressa na placa física mesmo, mais canais de comunicação, o soquete diferente, toda a estrutura preparada para poder processar mais, tá? Beleza? Tá? E aí, tanto é que, por exemplo, para vocês verem a diferença, né? Nesse FAT32, que era esse antigo aí, né? E depois veio para esse NTFS, né? Você só podia usar o arquivo mais longo, assim, que ele cabia, né? Nos nomes que você podia dar, era 255 caracteres. Lógico assim, né? Você não vai usar um nome gigantesco, né? Não faz muito. O pessoal fala, mas, pessoal,
255 caracteres para o nome de um arquivo também, né? Mas hoje o que acontece? Esse era um limitante, por exemplo, né? Você tinha só 245 nomes para dar possibilidade, né? E aí, o que tem de comum, né? No Linux, a gente fala que ele é case sensitive. O que é case sensitive, né? Se a gente for pegar, né, e escrever teste.txt desse jeito, né, e fazer teste.txt desse jeito e teste desse jeito, né, com o primeiro T maiúsculo, vão ser 2 arquivos diferentes, né, pro Linux. Então, isso aqui vai ser 2 arquivos diferentes, teste.txt. Vai ser 2 arquivos. Quando eu faço isso para o Windows, ele não vai falar que é caractere diferente, tá? Ele vai falar que esse nome de arquivo já existe. Ele vai falar, ó, teste.txt já existe. Então, para o Windows, não importa se a letra é maiúscula ou minúscula como nome de arquivo. Ele vai reconhecer como o mesmo. No Linux, não. Se você colocar teste minúsculo e teste maiúsculo, igual está aqui, ele já vai deixar você criar, tá? Então, ele não é sensível a caixa alta ou caixa baixa. Ele vai dizer que o arquivo já tem o nome, já você não pode mais colocar esse mesmo nome, tá? Essas são algumas características de sistema, tá bom? Algumas limitantes, por exemplo, você não consegue utilizar, né, algumas nomenclaturas, caracteres especiais, você não consegue utilizar no sistema de arquivo do Windows. Então, por exemplo, se eu for fazer underline, alguma coisa assim, ele não vai me deixar fazer. São alguns limitantes que o sistema de arquivo do Windows tem, tá? Então, isso é o quê? Isso acaba atrapalhando um pouco ali, tá? Essa aqui é algumas comparações na evolução do sistema, tá? Para vocês terem ideia, o DOS, que é um dos primeiros sistemas do Windows, ele usava FAT32 como sistema, tá? O Windows 98, que acho que quase ninguém de vocês chegou a conhecer, também usava FAT32, o Windows ME, o Windows NT, o Windows... para vocês terem ideia, o Windows NT, né, ele não chegou a usar o FAT32, ele já usou o NTFS. Esse NTFS ele foi feito para o Windows NT. Aí, depois do Windows NT, todos os outros Windows tiveram, tá? O NTFS. Você vê o Windows 2000 e os outros 2 Windows, né? O Windows 2000 e o Windows XP tinha o NTFS e o FAT32. Mas aqui, a partir do Windows, ele manteve só para o pessoal que tinha o Windows 2000, mas depois que passou uns 2 anos, assim, eles já descartaram, né? E o Windows XP já tinha, como já tinha NTFS, né? Já deixou fora e ficou só com o NTFS. E aí, né? A vantagem do NTFS em frente ao DOS, né? Ele tinha mais segurança, né? Na parte de sistema de arquivo. Ele permitia fazer uma compressão de dados mais legal, né? Então, Oi? Né? Então, ele podia fazer uma compressão de dados mais legal e ele já suportava arquivos, né, com tamanho de 4 GB. Caindo. Oi? Alguém caiu aí? Hã? Não. Segue, professor, pode seguir. Eu escutei um caindo. Então, né? E aí você tinha, né? Até 4 GB de capacidade por arquivo, o tamanho, né? Você podia fazer auditoria e Journey no arquivo, tá? Então, algumas características, né? Tanto é que o FAT16, né? Ele foi lançado em 1977, tá? E ele foi usado na primeira versão do Windows, do DOS, tá? E aí, esse FAT, ele foi depois também evoluído o FAT32, tá? Mas para vocês terem ideia dos primeiros sistemas de arquivo para vocês verem como que é a evolução do sistema de arquivo, né? O primeiro sistema de arquivo, ele permitia um arquivo de tamanho de 1 KB, né?
como um arquivo era bem restritivo, né? E o disco, né, ele tinha o tamanho mais ou menos de 2 KB, tá? Para você ver como que era bem limitado o sistema de arquivo, né, esse FAT16, tá? E aí, né, ele trabalhava e desperdiçava muito a área de gravação. Só para vocês terem uma ideia de como evoluiu essa parte de sistema de arquivo, tá? Né? E aí era de 1 KB, então era muito limitado o espaço. Aí, em 96, que surgiu o FAT32. E aí o legal é que o FAT32, né, ele tem um gerenciamento melhor no que a gente chama de arquivo, né? E aí o FAT32 já permitia de espaço de disco rígido um HD de 2 TB de disco. Ou seja, já era uma boa evolução. Você já podia usar um sistema de arquivo com 2 TB de disco. O FAT16, não. O FAT16, até porque também a tecnologia no FAT16 era bem limitadora, né? Quando você tinha um FAT16, né, em 77, você só tinha, no máximo, um disco de 2 KB ali, né? Era muito pouco para o disco. Aí, já em 96, a história muda, né? Em 96, você já tem também uma evolução de muitos anos ali na computação. Então, 2 TB já era bem plausível para o FAT32. Então, você tinha mais espaço para poder armazenar arquivo, tá? Só que ainda mesmo assim, o máximo tamanho que um arquivo podia chegar nesse sistema era de 4 GB, tá? Então, hoje, arquivos maiores que a gente tem por aí já não era possível ser gravado em um único arquivo, né? O máximo do tamanho de um arquivo podia ser 4 GB, tá? E aí, né? Essa aqui é uma tabelinha, né? Que ilustra aí o tamanho da partição, né? De alguns tamanhos, né? Do FAT16 e do FAT32, né? Então, o FAT32, ele entra em cena, né? Com um tamanho de partição de 512, né? E aí, depois, ele vai aumentando o tamanho da partição, né? Maior que 32. Então, o FAT32, né? Logicamente, foi uma evolução se comparar com o FAT16. Mas também ela durou pouco, né? Porque depois veio o New Technological Filing System, que é utilizado até hoje pela Microsoft, né? Esse é o sistema de arquivo da Microsoft, que é o New Technological Filing System. É o que significa o NTFS tradicional, tá? E aí, aqui que muda muita coisa, tá? Por quê? Né? Ela vai ter essa tabela mestra de arquivos, que é aquela tabela que eu falei semana passada, que aponta a localização do arquivo, né? Dentro do disco rígido. E aí, né, é uma tecnologia, uma nova tecnologia de sistema de arquivo. A Microsoft nomeou ela como sendo uma nova tecnologia, tá? E aí a gente vai ver que aqui foi um grande ganho, tá? Aqui você permite, né, uma atribuição maior de informação, tá? Aqui você já consegue colocar 255 caracteres como padrão, né? Você também vai permitir umas evoluções disso aqui, né? Você vai permitir com que mais dados sejam gravados, né? Sejam melhorados ali nesse sistema de arquivo. Então, você consegue uma performance maior no espaço, tá? Aqui, né? Você vai ter maior confiabilidade, ou seja, esse sistema de arquivo, se comparado com o FAT16, né? Nem vale muito a pena comparar com o FAT16, que ele foi um inicial. Mas com o FAT32, essa confiabilidade no sistema maior é melhor aqui no NTFS, no New Technological Filing System. Por que ele é mais confiável? A perda de arquivo nesse sistema é menor do que no FAT32. Então, ele é mais confiável nesse pedaço, tá? Ou seja, né? Ele é mais seguro no armazenamento. É bem mais difícil você perder um arquivo no NTFS do que no FAT16. Né? No FAT16 era muito fácil você perder arquivos, né? Você corromper arquivos. Nesse NTFS, não. Era muito mais mais difícil você perder arquivos, tá? O NTFS ele tem mais expansibilidade, ou seja, ele grava mais, né? Se o FAT16 só permitia um arquivo de, no máximo, 4 GB, né?
Hoje você tem, por exemplo, um arquivo no NTFS que pode ser até de 16 exabytes de informações, ou seja, é um arquivo muito grande. Então, a diferença no tamanho do arquivo que pode ser armazenado de um sistema para o outro é gigantesca a diferença, né? E, né, ele já consegue sair de 4 GB e para 16 exabytes, ou seja, a diferença é gigantesca, é gritante ali na possibilidade de armazenar esse arquivo, tá? Outro comparativo, né? A eficiência do NTFS, esse atual que a gente utiliza nas máquinas hoje, de que roda o Windows, ele é mais eficiente, ou seja, ele evita mais desperdício. Ou seja, na hora que ele vai alocar os arquivos lá, né, os setores, ele já tenta realocar o mais próximo possíveis os arquivos. Então, isso agiliza no processo de gravação ali, tá? E ele permite maior permissão de controle, né? Então, você consegue ali, né, ter grupos, né, e contas de usuário dentro desse grupo. Ele é um arquivo mais dinâmico, tá? Você consegue gerenciar ele de forma mais dinâmica ali, tá? Ele permite falhas, né? Então, quando o sistema de arquivo ele falha em alguma transação, em algum processo de escrita e leitura, ele tenta se corrigir e se consertar. Então, é por isso que muitas das vezes você abre lá o Windows e vai em nos logs, ele fala que deu algum erro na gravação ou na leitura de algum processo, mas ele consegue se recuperar. Então, ele é tolerante a falhas, né? Ele consegue evitar, tá? Então, ele consegue ali se autocorrigir quando é possível, tá? Ele suporta a compressão de dados, então você consegue usar um compressor ali para diminuir o tamanho do arquivo, né? Por exemplo, um WinRAR da vida aí, tá? Ele permite que você compacte o disco para economizar espaço, né? Se compactar é aquela velha ação que você vem aqui, computador, né? Propriedade, e aí você vai em ferramentas, manda desfragmentar e já compacta já a instalação, né? Então, é mais ou menos essa parte que você consegue compactar o disco, né? Você vem aqui, ó, compactar esse disco para economizar espaço, você clica aqui, ele vai tentar compactar, né? Diminuir o espaço que está sendo utilizado agora, tá? No disco, tá? E aí você consegue, para ver se consegue ganhar alguns espaços, tá? Ele permite que você gerencie arquivos e pasta, né? Você pode criar pasta dentro desse sistema. Então, você chegar a colocar aqui em nova pasta e colocar arquivos dentro dela, né? Então, você consegue vir e colocar arquivos dentro dela, tá? Facilmente. Então, essa é uma característica ali de usabilidade, né? Você consegue fazer as cotas, que é essas partições que a gente criou, né? Então, você consegue fazer cotas de disco, que é particionamento ali de disco, ou você pode fazer, né, criar várias ROMs para os usuários, né, que é cota de disco, né? Você vem aqui, cria aqui tem um usuário, né, ó, tem o usuário deste computador, né? Se você clica aqui, você vem na pasta usuários, tem 2 usuários e um público, né? Então, ele permite fazer cota de disco. O que é isso? Criar um espaço para cada usuário do computador, tá? Então, você consegue fazer cota para o usuário ali no seu disco, tá? E aí você consegue também, né, ter suporte à segurança, igual eu falei, ele é mais seguro, né? Você tem outros aqui, fazer de processo melhor. Ele é um sistema mais fácil para auditar, ou seja, para verificar o que acontece dentro dele, né? Ele é bem fácil, você consegue fazer isso de uma maneira bem rápida. Então, se você vem aqui, né, você consegue verificar isso mais facilmente. Não é aqui. Você consegue auditar ele mais facilmente. Se você vem aqui, ó, você tem uma facilidade para auditar ele. Então, você consegue, né, ver os eventos que acontecem nele, no sistema de arquivo, né? Então, você consegue ver, né,
o que está acontecendo no agendador de tarefa, ele vai te mostrar o que está sendo feito, então você consegue auditar, né? Você consegue vir nos logs do Windows, então você consegue ver o que aconteceu na parte de aplicativo, né? Você consegue ver na parte de segurança, o que está rolando em segurança, na instalação, no sistema, nos eventos encaminhados, então é mais fácil você fazer uma auditoria no sistema de arquivo, né? Então você consegue ver o evento, internet, chave. Então ele é mais fácil de ser auditado e você conseguir ver, né, o que pode estar acontecendo, né? Possíveis erros ou não, você consegue trabalhar em cima dele, tá? E acho que já está quase acabando, né? Você faz essa parte de ser melhor, né? O NTFS é muito melhor que o FAT e, né, para compressão também, tá? Era mais isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, vocês estão aí ainda? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Ficaram com alguma dúvida, em algum ponto, alguma coisa aí? Não, professor, tá de boa. Professor, tô aqui. Professor, então, ó, essa aqui que eu mostrei, essa última aba aqui é legal. Quando aparece algum erro no sistema que vocês não sabem do que possa ser, aqui é uma parte legal para vocês conseguirem ver, tá? Se está dando erro em algum aplicativo, ó, você consegue vir aqui e monitorar, tá? Ó, um aviso, né? Ó, por exemplo, esse aviso você consegue vir, né? E ver o que está acontecendo, tá? Principalmente, ó, na parte de segurança. Quando você tem alguma vulnerabilidade em segurança, ou você pode ter tido alguma tentativa de invasão, né? Que ele conseguiu segurar, ele te mostra aqui, ó, tá? Porque aqui é onde ó, ele consegue ver se tem alguma falha, tá? Ó. Então, por exemplo, se alguém tentar logar no computador, né, e não for você e você tiver alguma suspeita, você consegue pegar algumas coisas por aqui, ó, tá vendo? Ele vai te mostrar os erros, o que pode ter acontecido, né? Aquele cara que ficou tentando várias vezes quebrar a senha, ele vai mostrar várias tentativas aqui. Aqui é uma central, né, esse gerenciamento do computador. Para quem usa o Windows, é uma central bem legal, que aqui você consegue ver tudo que está ocorrendo no sistema operacional, tá? Ó. Então, tudo que for relacionado a sistema, de todas as partes, ó, você consegue ter um overview aqui, né? Ó, e saber de tudo, ó. Então, aqui que você consegue controlar mais profundamente o sistema, tá? Na parte de Windows, tá? Beleza? Beleza, professor. Essa aqui é umas pastas legais de ser explorada, porque aqui você vai descobrir como é a arquitetura e a hierarquia que o Windows trabalha, tá? Você consegue ver como é o fluxo de organização do sistema do Windows, né? Você consegue começar a fazer uns links aqui, ó, que você consegue ver, ó. Por exemplo, o Microsoft, tem o Office, né, ó. Então, você consegue aqui trabalhar com algumas coisas que muitas das vezes, quando você vai pegar algumas coisas pela internet, como que eu vou mudar o regedit, como que eu vou mudar alguma coisa? Quando você começa a ver aqui, você começa a entender como essas estruturas de pasta trabalham, né? Como que elas dependem um do outro e como que você consegue ver o sistema de uma forma ampla aqui dentro, tá? Então, essa aqui é interessante para vocês verem depois também. Beleza? Então, pessoal, ficou alguma dúvida em projeto integrado ou a aula de hoje aí? Não. Não? Por enquanto tá tranquilo? Então, ó, só relembrando, né? Dia 16, né? Semana que vem, vocês entregam a última etapa, que é o desenvolvimento de projeto integrado. E aí, a prova não tem prova projeto integrado, só vai ter a entrega dessas duas atividades, tá? Dia 20, semana que vem, eu vou fazer uma revisão de tudo. E dia 23 é a nossa prova. Lembrando que ela vai ficar online durante as 24 horas do dia 23. Tá bom? Fechou? Fechou, professor. Fechou. Tá? Qualquer dúvida, vocês mandam. Oi? É como você explicar a respeito da atividade transversal lá do AVA, de novo, por favor?
Assim, atividade transversal é que o professor não tem acesso, né? No portal. Que o meu portal não mostra essa atividade transversal. Mas a atividade transversal é aquelas atividades que para vocês aparecem como nivelamento, nivelamento e geralmente atividade transversal. É mais o que aparece para você lá para o portal do aluno, tá? Que o meu portal, ele só aparece isso aqui, tá vendo? Ele não aparece nada da parte do aluno. Ele só aparece as disciplinas que eu dou aula e a parte do professor, de que atribuir, tá, prova, essas coisas. Mas para você, o que aparece lá? Aparece como atividade transversal, que é nivelamento e aquelas atividades que são aparecem para você no decorrer. Você consegue acessar isso em qualquer momento. E o que é a pontuação dela? Elas valem até 3.500 pontos. Então, quando você terminar essas atividades, se você somar, por exemplo, 3.200 pontos, todas as disciplinas que você está cursando no semestre, por exemplo, você está cursando Sistema Operacional, Projeto Integrado, Arquitetura de Computadores, tá? Esses 3.200 pontos vai para essas 3 disciplinas. Então, você vai ter 3.200 pontos em Sistemas Operacionais, 3.200 pontos em Projeto Integrado e 3.200 pontos em Arquitetura. Ela equivale para todas as disciplinas. A mesma nota que você tirou, ela vai ser distribuída para todas as disciplinas que você cursou. Tá? Então, no caso, é o desafio nota máxima? Não, o desafio nota máxima é uma outra atividade que você ganha ponto além dessa transversal. É mais uma atividade daquelas que te dão ponto. Né? Porque, assim, nós temos aqui 2 formas. Na presencial, o que acontece? Você vai ter a primeira atividade, que é a prova, que vale 1.000 pontos. Então, no dia 23, a gente vai concorrer a 1.000 pontos, né? Que você pode bimestre de sala de aula. No segundo bimestre, você tem mais 1.500 pontos de pontos em Professor, sala. Professor, deu uma cortada. Tem como você repetir de novo? Então, vamos voltar. Em sala de aula, você vai poder tirar até 4.000 pontos, tá? Que vai ser dividido nos 2 bimestres. Nesse bimestre agora e no próximo. Então, a gente vai ter, né, 1.000 pontos agora em sala de aula e 1.000 pontos da prova, tá? No segundo bimestre, a gente tem 1.500 pontos de sala de aula e mais 1.500 pontos da prova, tá? Então, somou 4.000. Os outros, né, não só 6.000, mas os outros 8.000 pontos que você pode tirar, né, que o AVA não vai só de 0 a 10, ele vai de 0 a 1.000 e poucos pontos lá, você tira fazendo as atividades do aluno que tem no AVA, na atividade transversal e nas atividades de desafio nota máxima e tal. Então, você soma mais pontuação fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Por exemplo, o desafio nota máxima vale até 3.500 pontos. Né? Atividade transversal, desculpa. Atividade transversal vale 3.500 pontos. O desafio nota máxima te dá mais uma pontuação. Então, ele soma junto com o desafio com a atividade transversal. Deu para entender? Então, professor, eu estou aqui no AVA, eu abri agora, né? Eu estou tentando achar essa atividade transversal que o senhor está dizendo aí, não tem. Só tem aqui a opção desafio nota máxima, só. Você já teve acesso? O seu acesso é recente ou ele é... Não, já tem um tempo, já. Já tem um tempo? Você tem um contato da cantinho, no canto da aba, ele vem lá, Secretaria Digital, meu curso, Biblioteca Virtual, Acervo Online, Financeiro, Canal Conecta, Estudo no AVA e o Desafio Nota Máxima. É só o que tem. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para a Vera, mandar para o representante. Oi? O meu tá igual ao dele. Então faz o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para a Vera, para a coordenadora, para ela mandar para o representante de sala aonde está o acesso da atividade transversal para vocês, tá? Que daí eu não tenho acesso ao portal do aluno, eu não sei aonde é colocado isso. O meu único portal que eu tenho é esse aqui, tá vendo? Ó, que está na tela aí. Ó.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para a Vera, para ela mandar para o coordenador. Oi? Mas não tem ninguém que já acessou aí do grupo, que está aí na sala, da sala, já acessou para dar orientação? Pessoal, alguém já acessou a atividade transversal aí? Professor, é o seguinte, a atividade transversal, eu acho que aqui a gente faz no desafio nota máxima, que eles liberam uma quantidade de questão de estudo por semana, você entendeu? Aí você tira uma pontuação lá, e essa pontuação ela se converte na pontuação que joga no sistema do ALA, entendeu? Ah, tá, entendi, tá. Beleza. Eu acho que o senhor está confundindo com atividade virtual, que é o que a gente faz direto na matéria, entendeu? Tem atividade virtual que é direto na matéria, que dá ponto para vocês, né? Começou, mãe. E aí, tem esse desafio nota máxima, que são as perguntas que também vão te dando pontos em todas as disciplinas. Isso. E é isso daí. Exatamente. Conseguiram entender? Mas mesmo assim, eu vou mandar uma mensagem para a Vera, para ela mandar para vocês algum tutorialzinho para explicar essa parte bem, tá? Não, beleza, professor. Sem Daí problema. vai ficar mais claro com o tutorial, que daí vocês conseguem acompanhar um geral lá do sistema. Vou ver se ela tem o manual do aluno, aí eu peço para ela mandar para o líder de sala, né? E aí o líder replica para vocês, tá? E aí fica mais claro pelo manual. Não sei se eu sei que é uma coisa fora. Hoje todo mundo vai acessar aí o sistema do Proton aí. E vem com um contrato na tela. Espera aí que tá cortando. O curso tá errado, entendeu? Eu abri aqui. Tá como CST só. Análise. Tá. Eu vou falar com a Vera para ela falar com o coordenador para tentar ajeitar esses pontos aí, tá? Que daí fica mais fácil para vocês. Porque, infelizmente, essa parte do portal e essa parte administrativa eu não tenho nenhum acesso. Eu só tenho acesso mesmo a essa parte aqui, ó, que fica as disciplinas, né, que são as que eu vejo, e hoje. essa parte de prova e tal. Mas eu vou dar um toque para a Vera, que vocês estão com algumas dúvidas de esse contrato que está aparecendo, e tem alguns alunos que não estão com o nome certo, que aí eu vou pedir para ela mandar as informações para o representante de sala, e aí eles falam para vocês, tá? Lembrou. E aí fica mais fácil a comunicação. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, que queira tirar aí? Ô, professor. Oi. Pode tirar uma dúvida aí rapidinho? Opa, à vontade. Professor, a respeito do desafio nota máxima, ele tem atividades que, por exemplo, tem tempo para fazer. Por exemplo, eles abrem uma atividade e ela pode fechar no dia 13. O pessoal que respeita as atividades, porque não estava com acesso ao ALA, em relação à semana passada, às outras semanas, essas atividades vão subir de novo para poder fazer ou não? Ou já perdeu, já está lá no passado, já era? Olha, eu não tenho essa informação para te dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa mesma pergunta para a Vera e falar para ela responder para o líder de sala, que entraram novos alunos e eles não tiveram acesso às tarefas anteriores. Eu vou falar para ela responder para o representante de sala, tá? Aí ela passa a resposta para você, tá? Vai ficar mais fácil, porque na parte sistêmica é a Vera que tem mais acesso do que a gente, que é professor. Beleza, professor, obrigado. Tá? Daí já vou falar para ela responder para o líder. Já vou falar para ela responder pedindo um tutorial, né, do desafio nota máxima, da atividade transversal. Vou fazer essa pergunta, se o pessoal que entrou agora, como que vai ter acesso às atividades passadas do desafio nota máxima, tá? Oh, não! Tá? E aí o que acontece, né? Como o rapaz falou, né? Os desafios na nota máxima já acumulam ponto nas atividades transversal, tá? Então quem que já está fazendo o desafio nota máxima, as atividades que já está sendo resolvida lá, já está acumulando ponto na atividade transversal, tá? Oh, no! Beleza? I knew it was the end of it all. Positivo, professor.
Tá? Tem mais dúvida aí, pessoal? Ele tá com todos os pontos da atividade transversal? Sem dúvidas, professor. Tá tranquilo, professor. Tá? Fechou por hoje? Então, beleza, pessoal. Maravilha. Um abraço. Avisa todo mundo para estar semana que vem, quem vocês têm o contato, que semana que vem a gente vai fazer a revisão da prova, tá? Hoje teve 46 pessoas logadas. Né? A sala tem 99, acho que uma boa galera ficou aí por fora. Avisa para eles que semana que vem é revisão, tá? Eu também vou postar no AVA, é a revisão. Beleza? Certo. Maravilha. Beleza, professor. Qualquer coisa, manda lá, pergunta pelo meu e-mail, pelos 2 e-mails que eu respondo lá, tá? Tá. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos. Falou, tchau. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Até semana que vem. Falou, professor. Confunde. Falou, professor. A nervosinha da viral. Oh, não. A nervosinha da viral. Professor? Manda. Pode perguntar. O professor, eu caí, eu consegui voltar agora. Deu mais alguma coisa em relação àquelas atividades que estava falando? Então, você caiu na hora que eu falei das atividades ou qual hora que você caiu? Eu caí quando estava falando a respeito do PAT, 12, essas... Das 2 atividades que vai ser feita para compor a nota da sala? Não, essa daí eu tô por dentro já. Essa daí eu tava dentro ainda. Ah, tá. Aí de projeto integrado, então? Projeto integrado também. Faz uns 15 minutinhos. O que eu combinei com o pessoal de projeto integrado, né? Que o seu grupo vai ter que fazer. Foi o seguinte, né? Semana que vem a gente tem a última entrega antes da prova, que é aquela etapa de desenvolvimento. Lembra que eu falei semana passada? Perfeito. Também, essa parte também eu peguei. Então, essa parte aí eu também peguei, do projeto. Então, essas 2 partes e a aula que eu dei hoje. A aula, daqui a pouco eu já vou colocar o link lá na aula de hoje, que é a aula 8, tá? Ótimo, perfeito. O link da aula gravada já vai estar lá, também na aula 8. Fez chamada já, professor? Tá? Aí a chamada eu já faço com os nomes que aparecem aqui na lista. O seu já apareceu, Claudinei, então tá tranquilo. Ótimo, então. Beleza. Tá? Mais alguma dúvida aí? Não, só isso mesmo. Acabou a aula já, então, professor? Eu terminei aqui, porque semana que vem a gente vai... semana que vem não falta não, que a gente vai fazer uma revisão para a prova, tá? Eu vou trazer umas revisões de tudo que a gente falou para a prova. Perfeito, tá ótimo. Tá? Você pegou a parte da prova também, que é dia 23, né? Perfeito, peguei também, tá marcadinho aqui. Então tá ótimo, foi isso daí. Aí a aula gravada, eu já vou disponibilizar o link lá, tá? Tá ótimo, beleza, professor. Professor, só ficou uma dúvida.
Como você estava falando daquelas atividades transversal, porque assim, eu estou fazendo o desafio nota máxima normal, tem as atividades normal de cada aula lá, né, que tem das unidades, da sessão. Você falou da transversal, eu fiquei em dúvida qual que seria essa daí. Atividade transversal já é esses desafios nota máxima, ele já vai somando ponto para lá, tá? Tá. Então beleza. É porque assim, a gente tem um grupo aqui. O que acontece, né? Essa atividade, quando você vai fazendo ela, soma ponto para todas as disciplinas. Entendeu. Então você vai ver essa nota replicada para todas as disciplinas que você está cursando esse semestre. Perfeito. Entendeu? Beleza? Era uma dúvida até do pessoal do grupo que a gente tem aqui do projeto integrado, que eles não estavam sabendo o que era essa transversal. Então a dúvida foi esclarecida. Não. Essa transversal, o que é isso? Ela quer dizer que é uma atividade que a pontuação vai para todas as disciplinas que você está cursando. Então, se você está cursando 5 disciplinas, se você tirou 3.000 pontos desse desafio nota máxima, vai 3.000 pontos para todas as disciplinas que você está cursando. Então, vai 3.000 para 5 disciplinas. Perfeito. Tá? Tá bom. Beleza, professor. Valeu, só isso. Então, é bem mais tranquilo. Tá bom. Valeu. Boa noite, hein? Obrigado, hein? Boa noite. Bom descanso. Valeu. Tem mais alguém com alguma dúvida, pessoal? Bruno, Guilherme, tem mais alguma dúvida aí? Não, já tô saindo aqui. Beleza, qualquer coisa dá um toque aí. Ô, Bruno, tá com mais alguma dúvida? Queira você perguntar alguma coisa aí?